Gênesis capítulo 3, versículo 1. A tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? E então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore. Eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, que significa mãe da vida, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Que texto, hein? Que texto. Que capítulo 3 de Gênesis sensacional, incrível. Quantas sacadas, quantas viradas de chave, quantas boas percepções, quanto aprendizado traz um capítulo desse, né? Aqui foi o plano inicial de Deus
Não que Deus precise estar renovando seus planos, mas o que foi apresentado ao homem até esse ponto de Gênesis capítulo 3. Então, tem aqui essas grandes revelações. Eu acho que o ponto alto aqui é o quanto o homem estava dando atenção ao Senhor e quanto o homem estava dando atenção às trevas, ao inimigo, a Satanás. Quem ele estava ouvindo mais? Então, o Senhor sempre quer falar conosco, mas o quanto nós estamos dispostos a ouvir ao Senhor. E Adão conversava com o Senhor na virada do dia, tinha essa oportunidade de falar com Deus. E a oportunidade que teve de falar com a serpente, ou de ouvir a voz da serpente, acabou dando atenção para aquilo e se perdeu. E quando eu digo Adão, é porque, como eu tinha falado quando a gente leu ali o capítulo 2, que o homem é o esteio da casa, ele é a coluna. Então, vamos ver aqui novamente em alguns pontos aqui do versículo. O Senhor Deus deu a maldição para cada um, mas ele chama a atenção, ele cobra a atenção do homem, porque é o homem que é a proteção da sua família, que é a proteção, que é responsável. E como líder, ele tem que sair na frente, quer para ser parabenizado, ser elogiado ou para ser criticado. Então, tem essa responsabilidade sobre o homem. E aqui, a Bíblia narra aqui nesse capítulo 3 um pouco da conversa da mulher com a serpente, que representa aqui Satanás, o inimigo do homem. E uma coisa interessante, primeiro ponto é como nós, muitas das vezes, e desde a criação do mundo, desde Adão e Eva, temos a tendência de não assumir as nossas responsabilidades. Então, acho que vai ficar como aprendizado de hoje para nós, assumir a responsabilidade. O escritor Paulo Vieira traz isso muito forte no seu livro O Poder da Ação. E eu recomendo para você que não leu ainda, leia O Poder da Ação de Paulo Vieira. Ele traz muito isso. Depois ele tem um livro que vai na mesma linha, que é O Poder da Autorresponsabilidade. E ele fala no livro que quando a gente assume a responsabilidade, traz a responsabilidade para a gente tem que resolver aquela questão, tem que dar uma atenção especial e corrigir aquilo. Às vezes tem que ser humilde para voltar atrás, para falar, realmente eu errei, mas eu tenho consciência que eu errei, agora eu não quero, eu vou fazer diferente a partir de agora. E aí tem que ter a humildade, que humildade não é o inverso de riqueza. O inverso de riqueza é pobreza. O inverso de humildade é arrogância. Então, se nós não queremos ser orgulhosos, o contrário de orgulho, de arrogância, é a humildade. Então, nós precisamos de ter essa humildade, às vezes dizer mesmo que nós erramos e fazermos diferente. E aqui, cada um, para não ter que assumir o seu erro, foi passando de um para o outro, de um para o outro. Então, quando o Senhor Deus vem aqui e fala com Adão, por que ele chama Adão? Olha que interessante, né? O Senhor Deus chamou... A Eva já tinha sido criada. Por que Deus não chamou Eva? É porque o responsável da casa é o homem. Então Deus vem no capítulo 9 e chama: onde estás, Adão? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Aí Adão já vem, né, correr, e ele disse: eu ouvi a tua voz suar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então tem uma falha, tem uma falta, algo que deixava ele desprotegido, despreparado, e ele não sentia que estava pronto para falar com o Senhor Deus. Faltava algo nele. E ali ele escondeu. E disse Deus: quem te mostrou que você estava nu? Comeste tu da árvore que ordenei que não comesses? Essa foi a pergunta-chave. Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Lá no versículo 11. E aí no versículo 12 vem Adão. Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore da vida e eu comi. Aí é como se fosse, tipo, numa linguagem atual, né? Seria como assim: Senhor, eu comi da árvore, a mulher me deu e ela foi o Senhor Deus que me deu, então eu acredito que não tinha problema aqui lá, né? Tipo, já querendo transferir a culpa para Deus, querendo transferir a culpa para a mulher. Olha que interessante, né? E
E o Senhor Deus, tá, vou falar com a mulher. E aí, mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, Senhor, eu quis mesmo, eu caí em tentação. Não. E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Tá. E aí perguntou Deus, serpente, por que tu fizeste isto? Não, né? Então no versículo 12, Adão responde o que Deus perguntou para ele. No versículo 13, o Senhor pergunta à mulher e ela já responde ainda no 13 mesmo, que a serpente enganou. No 14, não tem pergunta para a serpente, porque Satanás já está condenado. Nesse cenário aqui desenhado no Gênesis capítulo 13, Satanás já tinha sido expulso dos céus. Então não tem negociação, não tem conversa, eu não quero entender. Você já está condenado. E aí, no versículo 14, já vem a condenação. Então o Senhor Deus disse, a serpente, aí nesse caso especificamente ao animal, né? Porquanto fizeste isto, maldito serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, do pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, entre as tuas gerações e a semente, as gerações da mulher. Do pó comerás todos os dias da tua vida. A mulher, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos e o desejo será para o teu marido e ele te dominará. E a Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldito é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então aqui Deus já relata o começo e o fim do ser humano, e todo esse intervalo como vai ser a vida. Realmente é de esforço, de lutas, de batalhas. Aí é que ele já começa outro assunto, vamos colocar assim. Mas o fato é que após esse cenário que não estava desenhado aqui, então vem Jesus Cristo, o Salvador do mundo, e aí ele muda essa relação homem-deus para que venhamos morar na vida eterna, tenhamos vida eterna com ele, na glória, a restauração do jardim. Porque aqui, quando a gente termina de ler, aqui está essa narração, essa história, onde o homem não é mais para voltar para o jardim, não vai mais voltar. Versículo 24, já encerrando o capítulo 3, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, pronto, agora não pode mais entrar no jardim. E essa restauração para entrarmos no jardim, e agora celestial, que aí Apocalipse depois traz essa história para a gente, relata isso que há no meio do paraíso, uma árvore que dá frutos 12 meses do ano, as suas folhas é para a saúde das nações. Então essa restauração vem através de Jesus Cristo. Por Adão veio o pecado no mundo e por Jesus Cristo esse pecado foi aniquilado. Então aqui de aprendizado é isso, que nós busquemos ouvir a voz do Senhor cada vez mais, porque o inimigo está sempre querendo falar aos nossos ouvidos. E é sempre com enganação. Ele não vem propondo aquilo que nós não queremos, porque não é atrativo, nós já não queremos. Agora, ele vem com ofertas boas, ofertas tentadoras. E o ponto-chave é que essas ofertas é sempre para nos tirar da presença do Senhor, sempre para nos tirar dos caminhos de Deus. Esse é o ponto alto para a gente perceber quando é voz de Deus ou não. Porque pode vir até transvestido de presença de Deus, e não é. Então o ponto alto é, isso me aproxima ou me distancia de Deus? Porque a conversa da serpente com Eva foi nesse sentido, de fazer o que ela quer, ter prazeres, e acabou ficando pior, né? Porque agora não tinha mais nenhum prazer, porque primeiro que já foram expulsos do jardim, onde tinha toda a comida, toda a alimentação, e agora teriam que conquistar as suas coisas aí, com seus próprios trabalhos, com seus próprios esforços. E graças a Deus que nós fomos alcançados pela misericórdia de Cristo Jesus,
e por ele nós fomos resgatados.